Paz e graça a todos. Muito feliz de poder estar aqui gravando um vídeo para vocês no nosso canal, à espera de Yeshua. Que nosso Senhor Yeshua Jesus ele volte, né, em breve, que todos nós possamos ser encontrados dignos de poder ser levados, né, a Ele e olharmos dentro dos olhos deles e Ele nos aceitar, né, cada um de nós. Talvez não seja para nossa geração, mas mesmo que não for, nós vamos continuar vivendo com a mesma graça que o Espírito Santo deve ser derramado no coração de cada um que aceitou Jesus em sua vida como fator diferencial para a transformação. E é isso que o canal Espera de Yeshua, ele espera em contribuir com a solidificação do conceito espiritual do ser humano com Deus, onde o único canal é Jesus, Yeshua. Não existe outro canal, não tem religião, não tem padre, não tem bispo, não tem nada. Isso são apenas ferramentas que são usadas para, de certa forma, o evangelho chegar às pessoas, tá? Que são importantes sim. Não estou dizendo que não seja importante religião ou não seja importante padres, pastores, líderes cristãos religiosos. São importantes, tem seu papel. Mas nada, nenhum desses pode, ao menos, pensar em substituir o papel de Jesus, né, na nossa aproximação com o Pai. Porque Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então não tem como você adorar a Deus se você não passa por Cristo, né? Se você não se enverga, se você não se ajoelha, se você não se humilha perante os pés do Messias, tá bom? Então esse é o objetivo do nosso canal, esperar Jesus. Esperar Jesus como? Esperar Jesus da melhor maneira possível, com o coração cheio de amor, de paz, de graça, instruindo as pessoas a fazer o bem, desinformando as desinformações, né? Quer dizer, clareando as desinformações que tem por aí, muitas desinformações bíblicas, né? Muitas doutrinas confusas que faz as pessoas ficarem escravas de homens. Então, este é o papel do cristão, né? De ser o reparador, né? O reparador, sim, da onde ele está. Jesus disse, ele falou assim, ó, nós não pegamos o nós não pegamos a lâmpada e colocamos debaixo da mesa, mas sim a gente coloca no alto da casa para todo mundo ver a luz, né? E ele falou também, vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. Se o sal perder sua sanidade, não serve para nada. Então, o cristão, o papel dele, o pequeno Cristo, né? Porque cristão é nada mais, nada menos do que uma cópiazinha de Cristo. Muito mais fraquinha, lógico, né? Porque o Messias é fantástico, mas cada um de nós queremos ser uma pequena cópia de Mashiach, certo? E Mashiach, ele vivia para falar sobre as coisas de cima. E nós também, embora nós tenhamos nossas vidas na Terra, com as coisas na Terra, com os objetivos na Terra, com os casamentos na Terra, com os trabalhos, com os compromissos, nós temos. E Jesus em nenhum momento pediu para negligenciar essas coisas, tá? Mas nós temos um papel importante de ligar coisas do céu com a terra, certo? Jesus falou, quem ligar as coisas que estão no céu na terra estará ligadas. Então temos que ligar corações aos céus, certo? Temos que ligar corações aos céus. O que significa isso? Falar, não desistir de falar, não desistir de evangelizar as pessoas sobre as coisas dos céus, que tem a ver com o reino de Deus, o reino de Cristo, o milênio, a ressurreição dos mortos, o fim do pecado, a destruição dos maus, a vida eterna. Todas essas coisas são coisas que a gente precisa estar sempre falando, certo? Mas além do falar, né, que a gente precisa também, é importante falar, né? Mas além do falar, o que mais vale é as ações, né? Então, quando a gente se demonstra pessoas agressivas, né? Até mesmo na nossa razão de ensinar ou explicar alguma coisa que nós achamos ou entendemos ser certo, quando nós fazemos assim, a gente não contribui com o evangelho, né? Pode até ser que sim, até certos pontos, mas em outros você está criando, né, ali uma dificuldade, porque o Cristo não deve ser imposto a ninguém.
O Cristo não deve ser empurrado a goela abaixo. O Evangelho de Cristo, ele acontece, sabe? Ele é simples, ele acontece, ele não precisa ser forçado. Mas também a gente não pode cruzar os braços e achar que a gente não precisa fazer nada. A gente precisa viver como cristão, né? Viver como pequenos cristos no mundo. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né? A importância de conhecermos um pouco da Bíblia, das Escrituras, certo? Dos exemplos e meditar um pouco neles. Hoje eu trouxe para vocês um estudo aqui Esse estudo tem a ver com acontecimentos lá da época do nosso primeiro pai, né? Adão, tá? Por que eu fiz esse estudo? Por que eu fiz essa pesquisa aqui? O que é essa pesquisa, primeiramente, né? Essa pesquisa, pessoal, primeiramente, eu queria falar para vocês que eu estou escrevendo um livro, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Estou escrevendo um livro. Este livro, deixa eu colocar aqui um zoom aqui. Este livro, né, o tema dele é O Mundo Antes do Dilúvio. Por que embora eu não esteja gravando, né, vídeos, eu ainda continuo fazendo estudos e tal. Por que esse livro eu decidi fazê-lo, né? Ele vai estar disponível aí depois na Google Play, vou colocar ele para disponibilizar nos lugares, né, para as pessoas terem acesso. Esse livro é um estudo da visão do mundo antes do dilúvio. Por que isso é importante? O que isso tem a ver com cristãos, com nós? O que tem a ver gigantes, com anjos, com demônios, com várias criaturas, né, que as pessoas conviveram no passado e descreveram ela em suas formas escrita ou cultura, até mesmo gerando, né, folclore, né, sobre muitas dessas coisas, mas que tem sempre um fundo de verdade. Então, esse pessoal, eu não vou entrar aqui muito em detalhe agora do que está acontecendo. Eu só vou chegar aqui, ó, nessa parte do livro, o capítulo 2, tá? Falar um pouquinho sobre o capítulo 2 aqui, que é os 10 primeiros patriarcas, certo? Então eu começo falando de Adão, né? Vou a Sete, depois a Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e por fim Noé. E aí eu vou explicando cada um deles, trazendo informações. Coloco aqui embaixo, né, um gráfico para as pessoas se situarem do tempo. Partindo sempre aqui, olha, aqui eu parto do princípio que Adão ele foi criado no ano 1 ou 0, tá? Ano 0, vamos dizer assim. O marco, ele foi criado como marco. Então tudo passa desse ponto aqui, olha. Então o cronograma aqui, eu consegui alcançar todos os cronogramas, porque na Bíblia explica, né? Se você pega ali em Gênesis, você vê que Adão ele foi criado, aí com alguns quantidade de anos, né? Por exemplo, ó, vamos voltar para lá pro Excel. Aqui, ó. Adão foi criado, certo? Quando ele tinha 130 anos, ele gerou o quê? 7, certo? Ele tinha 130 anos. Então, do ano 0 até 7 nascer, passou 130 anos, de criação de Adão até que 7 nascer. Então, quando 7 veio ao mundo, Adão já existia no mundo há 130 anos, tá? E a Bíblia não fala que Adão ele viveu mais antes do pecado nem nada. Ele só explica que Adão viveu 130 anos e gerou 7. Daí o que acontece? Depois fala que 7 tinha 105 anos quando gerou Enos. Enos tinha 90 anos quando gerou
Cainã tinha 70 anos quando gerou Malaléu. Malaléu tinha 65 anos quando gerou Jared. Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Enoque tinha 65 anos quando gerou Metusalém. Metusalém tinha 185 anos, 7 anos quando gerou Lameque. Lameque tinha 182 anos quando ele gerou, né, Noé, certo? Lameque, pai de Noé. E aqui ó, no meio eu consegui achar, porque a Bíblia fala, né? Explica a idade da morte. Então Adão ele morreu com 130 anos. Então pegando do Marco 0, Marco 1 e indo com os anos, eu consigo ver exatamente os eventos, né? Então Adão nasceu, Sete nasceu, Enos nasceu, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque. Quando Lameque nasceu, passou alguns anos, né? 874, depois 930, Adão morre em 930. No ano 930, Adão morre, certo? A morte de Adão. E aí depois, no ano 987, acontece outro fato. Que a Bíblia fala que Enoque ele foi transladado com 365 anos, certo? Então, quando foi isso? Eu pego a idade de Enoque quando ele nasceu, certo? E jogo 365 anos, vai cair logo no ano 987, desde que Adão foi criado, ok? E aí, depois, olha, você tem aqui o Sete morre também, né? Enoque é transladado, passa um tempo, o Sete morre, que foi o segundo patriarca. Depois, olha só, o nascimento de Noé. Então, Noé não conhece Sete e Noé não conhece Enoque, porque Enoque tinha sido transladado. E Noé não conhece Adão, porque todos, ó, morreu, foi transladado. Mas Enoque conheceu quem? Conheceu esses outros aqui, ó. Conheceu Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Lameque e Metusalém, né? Seu pai, né? Todos esses Noé conheceu. Então Noé não conheceu quem? Adão, Enoque e Sete, certo? Então esse tipo de informação na Bíblia, ela está descrita na Bíblia, mas ela, quando a gente não faz um estudo profundo e coloca as coisas assim tabuladas, a gente não tem a visão, sabe? E essa planilha minha, eu vou até, na verdade, até Jacó, tá? Eu vou até na Jacó. Eu consigo encontrar a data do nascimento e morte de todos eles, segundo o que a Bíblia fala, né? Então você percebe aqui, ó, que a gente tem aqui, olha, depois que Noé ele nasce, você tem ali, ó, Enos morre, Cainã morre, Malaléu, Jared, Lameque, Metusalém. E olha só que interessante, eu também consegui, pelas datas que a Bíblia fala, né? Vou dar o exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Aqui, ó. Estamos aqui no livro de Gênesis, tá? Vamos lá no Gênesis. Aqui, ó, você pega aqui no capítulo 5 de Gênesis, aí conta o livro da história de Adão, né? Aí, ó, no versículo 3, olha só o que diz aqui, ó. Presta atenção, ó. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou de Sete. Então, eu tenho essa informação. Então, o que eu peguei? Peguei os 130 anos e significa que Adão ele gerou o Sete com 130 anos. Então, quando Adão tinha 130 anos, o Sete nasceu. Tá? Foi assim que eu fui confeccionando a planilha. Isso aqui, gente, tem até no capítulo 15 aqui do Gênesis, ele explica bem essas datas aí, dá para pegar todas elas, fazendo isso aqui, tá? Tudo isso que eu fiz aqui foi isso. Aqui eu tenho a data do acontecimento, aí a pessoa, o personagem, viveu e gerou, certo? Acontecimento, o ano 0, criação de Adão. O resto tudo é nascimento, porque os outros não foram criados, foram nascidos, né? Então todos nasceram. Qual foi o acontecimento? Criação, nascida e morte. Translado. 4 acontecimentos diferentes, certo? 4 acontecimentos diferentes. Rio, tem mais um, né? O dilúvio, certo? Eu também consegui chegar exatamente na data do dilúvio. Eu descobri que Metusalém, ele morreu exatamente no ano do dilúvio, certo? Exatamente no ano do dilúvio. Se não morreu no dilúvio, né? Mas eu acho que morreu antes do dilúvio, porque a Bíblia fala que todos os antepassados tinham morrido. Então Lameque, olha, o pai de Noé, morreu 5 anos antes do dilúvio, certo? Metusalém, o vô de Noé, já havia morrido, iria morrer no mesmo ano do dilúvio. E o Sem, olha, se você pega aqui a Bíblia, você consegue achar
que o nascimento de Cã, Sem e Jafé. Tem até Jafé. Mas por que na planilha não tem aqui? Porque Jafé pode ter morrido. É. Eu sei que embaixo eu tenho aqui, ó. Noé. Não, de fato tá faltando aqui Jafé, tá? Mas todos eles nasceram por volta aqui bem próximo do dilúvio também, né? 100 anos antes, ó, aqui, ó. Aqui, por exemplo, 1500. Cã, Sem, Jafé nasceram mais ou menos por volta disso aqui, ó. Como que eu sei disso, tá? Como que eu sei essas datas? Como que eu cheguei a essas datas? A Bíblia especifica claramente que Noé viveu tantos anos e teve seu filho, né? Então, quando Noé entrou na arca, ele tinha, de acordo com a Bíblia, vamos lá. Cadê? Vamos lá no capítulo 9, né? Capítulo 7. Aqui fala exatamente quantos anos Noé tinha, tá? Ó, tudo Noé fez segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, Noé tinha 600 anos de idade, certo? Por esses 600 anos aqui, ó. E a Bíblia fala que Noé ele gerou seus filhos quando ele tinha 500 anos. Entendeu? Ele tinha 500 anos de idade e ele gerou seus filhos, certo? Então, quando Noé tinha 500 anos de idade, era o ano 1500 e... aliás, quando ele nasceu, né? Era o ano 1056. Ele tinha 500 anos, certo? 500 anos. Quando ele gerou seu primeiro filho, certo? Então vamos lá. Essas informações a gente consegue pegar todas na Bíblia, né? Aqui, ele nasceu aqui, depois de 500 anos ele gerou o filho. Depois você vai contar aqui, ó. 1056, aí vai colocar mais 50, mais 500 anos, né? Aí vai cair exatamente no ano 1556, o nascimento dos seus filhos. Deu um pouco de dúvida, tá? Para entender quem é o primogênito aqui. Tem um problema aqui muito sério, porque a Bíblia faz parecer que Sem é o primogênito, né? Mas a Bíblia não fala exatamente que Sem é o primogênito, tá? Então tem um probleminha aqui que eu tinha até colocado aqui, acho que sumiu o texto, tá? Tinha colocado os textos aqui embaixo. Deixa eu ver se eles estão aqui perto, em algum lugar. Realmente sumiu, tem que completar depois essa tabela aqui. Mas vamos lá no livro pra gente ver se em algum lugar eu falo sobre isso lá. Aqui, ó. A gente tem aqui... Aí eu fui trazendo, né, pessoal, que cada personagem, né, cada patriarca, eu fui ilustrando, tá? Com cada um vai ter uma ilustração própria e tal. Aqui, ó. Possivelmente não vai ter, porque eu paro em Noé, né? Aqui no livro, né? No livro eu paro em Noé. Mas vamos voltar lá para planilha. Depois eu vou trazer para vocês aqui detalhadamente como que eu cheguei na conclusão aqui que Sem possivelmente não é o primeiro, tá? Não é o primeiro. A Bíblia fala claramente que Sem é irmão mais velho de Jafé, tá? Lembrei aqui. É o seguinte. A Bíblia, ela fala que Noé, ele gerou um filho, ele tinha 500 anos de idade quando ele gerou o filho. A Bíblia fala isso, tá? 500 anos de idade quando gerou o seu primeiro filho. Vamos aqui só para a gente confirmar essa informação. Vamos ver se o chat GPT vai nos ajudar nessa aqui para não ficar muito preso aqui.
Aqui, ó, Gênesis, capítulo 5, versículo 32. Vamos lá. Gênesis 5, 32. Vamos lá. Gênesis 5, 32. Esse detalhe é um detalhe interessante, tá, gente? Era Noé da idade de 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Então aqui, olha, você tá vendo que a Bíblia ela é genérica nesse ponto? Aqui ele não especifica quem que é o primogênito. Embora esteja na ordem aqui, ó, Sem, Cã e Jafé. Não é? Não fala que tá na ordem? Só que fala como se fossem os três juntos, como se os três fossem até gêmeos, né? Ele tinha 500 anos quando gerou. Ele não tá falando assim, quando ele começou a gerar seus filhos, mais ou menos isso. E aqui não está dizendo que é Sem o primogênito. Não tem lugar nenhum que fala que Sem é o primogênito. Então, quando você vem aqui, olha, o que acontece? Vamos lá na Bíblia de novo e vamos colocar Sem e Jafé. Tem um texto que fala que Sem era irmão mais velho de Jafé. Aqui. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé. Então aqui, ó, por esse texto de Gênesis 10, 21, a gente consegue definir que Sem de fato é mais velho que Jafé, certo? Mas ele é mais velho que Jafé, isso é um ponto. Mas aqui não falou Cã, tá vendo? Não usou Cã aqui. Ó, são esses os filhos de Cã. Aí aqui, ó, nessa descrição, já coloca o Cã primeiro. Cã é o primeiro nessa descrição aqui, certo? Depois vem Sem, depois vem Jafé. Então, quando você pega lá as datas, começa a pesquisar as datas, se Noé... e o texto fala que é 2 anos, Sem nasceu 2 anos... 2 anos... Pela idade de 100 você consegue chegar a uma informação interessante. Quer ver? Vamos ver aqui se eu consigo achar. São essa geração dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Tem um versículo da Bíblia que fala, nesse momento agora eu não vou achar, que Sem, ele nasceu, quando ele tinha 100 anos, ele gerou seu primeiro filho. Com 100 anos ele gerou seu primeiro filho. E dá a data certinha disso, que é 1500, dá pra chegar nessa data. 1558. Eu até coloquei 2 asteriscos aqui, eu não sei por que sumiu, viu? Deve ter sumido na edição aqui, mexi em alguma coisa, sumiu. Tinha que trazer todos esses textos aqui para ficar tranquilo para entender isso aqui depois. Mas assim, o fato é que tudo leva a entender, tudo indica que, por exemplo, se Noé ele gerou filho com 500 anos, certo? Olha o raciocínio. E o dilúvio chegou, ele tinha 600. Então significa que Noé ele gerou os seus filhos 100 anos antes do dilúvio. Entendeu a lógica? Vou escrever aqui, ó. Quando Noé tinha 600 anos,
chegou o dilúvio. Nós vimos o texto que falou isso. Dilúvio. A Bíblia fala que Noé tinha 500 anos quando gerou Cã, Sem e Jafé. Então significa que do dilúvio para Noé, Noé tinha 600 anos. E quantos anos tinham os filhos deles? 100. No mínimo era 100, tá? Eles estavam todo mundo na casa dos 100 anos. Todos eles. Na casa dos 100 anos. E tem um texto na Bíblia que fala exatamente que 2 anos depois do dilúvio, Sem gerou seu primeiro filho. Entendeu? A lógica? Então, Sem não pode ser o primogênito. De forma nenhuma. Porque ele gerou o filho com 100 anos. Deixa eu ver se eu acho essa referência aqui. Vamos lá. Isso aqui ajuda muita gente, tá, gente? Gênesis. Aqui, ó. Gênesis 11, 11, 10. Vamos lá. Gênesis 11, 10. Vamos lá. Eu estou construindo pensamento com vocês. Ah, mas você saiu totalmente do assunto que está falando de Yeshua, de Jesus. Eu vou chegar lá. Olha lá. Gênesis 11. Gênesis 11, 26, né? 11, 10, aliás. Gênesis 11, 10. Vamos lá. Gênesis 11, 10. Essas são as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade. 2 anos depois do dilúvio. Certo? Então, essa informação, gente, é crucial. Por quê? Porque quando você chega aqui na tabela, Sem não dá para ele ser o filho mais velho. Não tem como, não tem condição dele ser o filho mais velho. Porque ele gera o filho com 100 anos. 2 anos depois do dilúvio. Certo? Depois, 2 anos depois. Porque quando você pega aqui, ó, Arfaxade, olha, ele nasce exatamente 2 anos depois do dilúvio. Sem aqui está com 102 anos. Se você fazer a conta de 1558 a 1658, ele tem que ter 100 anos. Porque a Bíblia fala que ele tinha 100 anos. Quando ele gerou o filho, 2 anos depois do dilúvio. Entendeu? Então, se você pegar aqui, ó, a referência aqui de Arfaxade, quando ele nasceu 2 anos depois do dilúvio. Eu achei o ano do dilúvio. Então ele nasceu em 1658. E Sem tinha 100 anos quando gerou ele, então significa que Sem não pode ter tido 100 anos em 1556, mas sim em 1558. Quer dizer, então ele tem 2 anos de diferença do primeiro filho que nasceu em 1556. Que é o quê? Quando Noé tinha 500 anos. A Bíblia fala que Noé tinha 500 anos quando ele gerou Sem, Cã e Jafé. Então alguém deve ter nascido em 1556, exatamente 500 anos depois. Então, já que Sem não pode ser, porque Sem, quando você calcula a idade de Artaxerxes, né, e que ele gerou esse Artaxerxes com 100 anos, e Artaxerxes nasceu 2 anos depois do dilúvio, então a data de nascimento de Sem, ela cai em 1558. Isso é interessantíssimo, tá, gente? Isso aí eu descobri sozinho, estudando, pesquisando. E daí, já que Sem, ele é irmão mais velho de Jafé, eu nem coloquei Jafé aqui, tá? Porque aí apareceria aqui uma outra data, que a mãe dele não deve ter gerado eles gêmeos, tá? Então Jafé pode ter nascido no ano 60, 1560, entendeu? Ou no outro ano, né, 59, ou 62, não importa. O Jafé aqui para nós não importa em nada, por isso que eu nem coloquei ele na planilha. Mas tem que ser Cã, o mais velho. Por quê? Porque alguém nasceu quando Noé tinha 500 anos de idade. E a data para 1556 não pode ser ocupada por Sem, porque Sem tinha 100 anos quando o filho dele nasceu 2 anos depois do dilúvio. Então, ó, o único que restou aqui é Cã. Então, Cã, possivelmente, ele era o filho mais velho de Noé. Depois veio Sem e depois veio Jafé. E aqui, olha, cai de novo num princípio espiritual que a Bíblia fala todo o tempo, que aconteceu com vários patriarcas depois. O primogênito, de fato,
passou o direito de primogenitura, de certa forma. Porque se Cã, ele era o primogênito de Noé, certo? E tanto é que na Bíblia, né, quando você pega aqui aquele texto, tá? Sempre a Bíblia coloca Sem, Cã e Jafé, certo? Como se Sem fosse primogênito, depois o Cã e depois Jafé. Só que quando você vai ver lá a descrição dos filhos, a Bíblia primeiro cita como primeiro Cã, certo? Depois ele vem com Sem, depois ele vem com Jafé. Ok? Aí explica aqui a geração de cada um deles. E quando você faz os cálculos bíblicos, isso aqui você só consegue entender e avaliar quando você faz esses cálculos, quando você senta para fazer esses cálculos aqui, de morte, nascimento, eventos e tal. Aí você vai encontrar isso que eu estou querendo agora entrar aqui no vídeo. Por quê? Ao ponto que nós chegamos aqui até agora, desse estudo aqui. Onde que eu estou querendo chegar? Bom, Cã, ele era o primogênito de Noé. Só que quem recebeu as bênçãos foi quem? Foi Sem. Qual foi o motivo de Noé passar as bênçãos para Sem, que não era o primogênito dele, e não passar para Cã? Qual foi o motivo? A Bíblia explica, a Bíblia fala, né? Aqui no capítulo 9, aqui ó. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se, e pôs-se nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, vê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então ele ficou sabendo do que? Da nudez do pai e não cobriu a veste do pai. Né? A Bíblia, pelo menos a Bíblia fala isso aí. Algumas outras versões falam que ele cometeu algum tipo de sodomismo, né? Ou Canaã, uma coisa assim. Mas o que a Bíblia fala aqui é que ele viu a nudez do seu pai, e em vez de ele ir lá cobrir, tampar os olhos, cobrir a nudez do seu pai, ele foi lá e falou para Sem e para Jafé, que eram os irmãos mais novos, certo? Aí o que eles fizeram? Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre seus próprios ombros de ambos. E, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai, sem que a visse, tá? Então os dois não viram a nudez do pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera seu filho mais moço. Aqui já está falando que o Cã é mais moço, mas não tem lógica isso, tá? Talvez aqui está referindo-se não a que Cã é filho mais moço dele, né, mais novo, mas que o Canaã, né, que era o filho mais moço, né, que também pode ser que foi o Canaã que fez aquilo ali. Maldito, porque aí você vai entender o que eu estou falando por isso, olha. Maldito seja Canaã. Tá vendo? Ele não dá a sua maldição para Cã. Cã que tinha visto, não é? Então, será que foi Cã mesmo que viu? Porque, olha, Noé, ele amaldiçoou Canaã. Canaã. Seja servo dos seus irmãos. Tá vendo? Canaã. Não Cã. Cã é um, Canaã é outro. Quer ver? Vamos lá na geração de Cã. Vamos lá. Ver se a gente acha ele aqui. Aqui, ó. Ó. Os filhos de Cã. Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Canaã é o último, entendeu? Canaã é o último. De fato, aqui nessa lista tá na ordem correta. Então, Canaã era o filho mais moço, tá? Talvez seja por isso que Moisés, quando escreveu Gênesis, falou isso, né? Que nós estamos lendo ali no Gênesis 9, né? Que quando ficou sabendo do seu filho mais moço, o que o seu filho mais moço fez? Talvez ele referisse ali a Canaã, tá? Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai. Talvez se vendo a nudez do seu pai aqui, talvez falou assim, ó, Cã, pai de Canaã. Talvez os dois viram, entendeu?
Talvez o Canaã até viu, algumas traduções judaicas até falam, né, que Canaã cometeu sodomismo com seu avô e seu pai não repreendeu, certo? Algumas traduções falam isso. Pode ter sido isso mesmo. E aí, quando a Bíblia refere, está referindo-se a Canaã, que era o filho mais novo de Cã, tá? Aí ficou meio trucado aqui a tradução, mas aí dá a entender que o filho mais moço aqui no caso, né, de Noé, era Cã. Mas de acordo com os cálculos, né, bíblicos, você vai ver que não tem condição de ser Cã, de ser o filho mais moço, certo? Por causa daquela questão, porque senão teria um erro aqui, olha. Vamos lá de novo. Se 100 tem 100 anos, quando ele gera seu filho, e seu filho nasceu 2 anos depois do dilúvio, Cã ele não nasceu no ano 1556. Não tem como isso, certo? E Noé tinha 500 anos quando ele gerou o primeiro filho, que foi exatamente 500 anos. Se ele nasceu em 1556, então 1056, então 1556 ele gerou o primeiro filho, certo? E a Bíblia fala que Sem é irmão mais velho, claramente, né? Mais velho de Jafé. Então só sobrou o Sem para estar ocupando essa vaga aqui de 500 anos que Noé tinha, certo? 500 anos, tá? Então vamos lá. Aí a gente pega lá, vamos lá no Gênesis, tá? Gênesis, capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo 24. Eu vou pegar aqui essa daqui, porque essa aqui ela traz as palavras no hebraico e eu consigo ver exatamente o que está escrito, né? Aqui. Jovem, sem importância, tá? Pode ter sem importância. Isso aqui é mais significativo, né? Ficante, jovem, sem importância. Não é necessariamente o mais novo, mais novo, né? Mas sim, talvez o menos importante, né? O menos significância, né? Sem importância. Vamos ver como é que o texto é rezado em outras Bíblias, né? Pega aqui várias referências. Todos vão falar menor. Seu filho menor. Mais moço, menor. Tá? Então eu encontrei essa dificuldade aqui, viu, gente? No meu estudo. Eu cheguei a encontrar essa dificuldade. A única forma de entender isso aqui que eu encontrei foi essa. Entendendo que aqui não está referindo-se a Cã, está referindo a Canaã, certo? Como sendo o filho mais moço de Cã. Porque a Bíblia, se você for pegar os outros detalhes, você vai ver que Cã não pode ser o filho mais moço de Noé. Não pode ser o filho mais moço, né? Por que ele não pode ser? Porque o Sem, ele nasce 2 anos, ele nasce 2 anos depois dos 500 anos que Noé tinha. Noé não tinha. A Bíblia diz categoricamente que Noé tinha 500 anos quando ele gerou Cã, Sem e Jafé. Então alguém teve que ter nascido em 1556, né? Bom, tudo isso aqui serve para quê? Vamos lá, vamos voltar onde eu estou querendo chegar aqui, né? Então existe esse pensamento ainda que é um pouco inconclusivo, né, sobre quem era o primogênito. Eu não tenho muitas dúvidas com relação a isso comigo, né, mas eu não posso afirmar também que essa é a única verdade que existe, que é esse o fato, certo? Só que se não for o fato, você vai ter uma incoerência aí nas escrituras, né, nas idades dos patriarcas, né? Você tem uma incoerência aí, certo? Mas vamos colocar aqui, né, na posição que Noé, ele teve então Cã, seu primogênito, quando tinha 500. Depois passou 2 anos, ele gerou 100. Depois passou mais um tempo, ele gerou Jafé. O Cã era primogênito. E ele perde a primogenitura por causa do que ele ou seu filho mais moço cometeu, Canaã. Seja escravo dos seus irmãos. E continuou, seja bendito Jafé, ele abençoou Jafé, Deus de Sem, e Canaã seja escravo de Sem. E Deus faça Jafé prosperar, que ele more nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo.
Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Todos os dias de Noé foram 955 anos, não, 950 anos e morreu. Então, essa história toda aqui traz pra gente uma situação bem interessante, né? Pode ser possível o fato de Cã ter perdido a sua primogenitura pelo fato dele ter visto o ato de desonra de seu pai, seja lá qual foi esse, e não ter agido como primogênito. E os irmãos mais novos, né, de Cã, no caso ali, Sem ou Jafé, agiram de forma correta, e a bênção da primogenitura, que era de Cã, passou para Sem, certo? Passou para Shem, né? Então, isso aí, olha, aconteceu também depois com Jacó e Esaú, né? Esaú era o irmão mais velho, por causa de um por causa de um descuido ali, né? Ele rejeitou a primogenitura dele e ele passou a primogenitura depois para exatamente Jacó, né? Jacó não era o primogênito. Quem era o primogênito era o outro. Né? Isso aí aconteceu, né? Então, isso também pode ter acontecido aqui com Cã e com Sem. Então, quando você pega esses estudos, né, de datas, você consegue chegar a isso aí. Tá? Essas datas a gente consegue chegar porque a Bíblia fala exatamente pontos de partida que você consegue chegar. Né? Depois você consegue lá ver a morte de Isaac, nascimento de Isaac, o ano que ele nasceu, Abraão, Tera, todos eles. Né? E aí você tem aqui o marco do dilúvio. Nesse meu livro que eu estou escrevendo, eu trago todas essas questões aqui e o marco, tá? Para você se situar aí por esse cronograma aqui, ó. Essa cronologia aqui, você consegue ver quem que conheceu quem que morreu depois de quem. Só bater no olho do gráfico aqui, você já consegue ver. Certo? E aí, ó, o que isso tudo tem a ver com nós, como os cristãos, vou estar falando no início do vídeo, né, com esses estudos e tal, que por meio desses dados eu consegui gerar essa tabela, né, das datas aqui do Adão, Sete, né. Aqui, olha, o laranjado é o tempo de vida, tá? Então, Adão viveu 930 anos, aqui viveu 912. Esse azul aqui é tempo de inexistência, né? Ele não existia aqui. Então até aqui ele não existia, aí depois daqui para cá ele existiu. Aí ele morre aqui, ó, tá vendo? Aí, ó, depois aqui tem, ó, essa diferença daqui para cá, exatamente a diferença que a Bíblia fala, igual como essa daqui para cá, ó, 130 anos que Adão tinha quando gerou Sete. Então essa parte de azul aqui, você vai vendo as diferenças de idade, e aqui você vai ver a idade da pessoa, Jared, o ano que a pessoa nasceu, de acordo com a Bíblia, e o ano que a pessoa morreu, né? Não, com quantos anos ele morreu. Aqui, ó, essa coluna aqui, ó, vai ter que vir aqui embaixo, você vê o ano, tá vendo? De 0, 500, 1000, aí tem uma escala aqui de ano. Você tem mais ou menos aproximadamente aqui o ano que a pessoa morreu. Lameque, por exemplo, ó, aqui, ó, tá até amarelinho aqui porque eu tava fazendo o livro, é porque eu estava nele especificamente, eu deixei amarelo para destacar. Mas aí você vai tendo aqui, ó, todos eles, o tempo de vida, e você percebe também nesse gráfico como que o tempo de vida reduziu, né? Olha aqui, ó. Aqui você tinha uma média, até aqui você tinha uma média, né, de idade ali, tirando Enoque, que foi com 365 anos, todos eles seguiam ali mais ou menos uma média, né? E o Enoque era quem? O sétimo da geração, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo da geração aconteceu uma coisa importante, né? Aí vai. O Noé é o 10º da geração. Aí aconteceu outra coisa importante, foi o dilúvio, na época dele, né? Mas os filhos deles também participou, Sem, Cã, Jafé, todos participaram, perto do dilúvio também. Eles são protagonistas ali, do dilúvio também. E aqui você tem aqui como você se situar. Então, olha, por esse gráfico, você consegue ver, por exemplo, que Abraão, né? Abraão, ele conviveu com... Ele só não conviveu com Lameque, porque Lameque morreu, entendeu? Aqui, ó, Abraão. Abraão nasceu nesse ano aqui, ó. Mas Abraão possivelmente conheceu Noé, conheceu Sem, todos esses aqui, ó. Alguns morreram, né? Se você pegar e traçar uma linha, você vai ficar mais perfeitinho, né? Não vou fazer isso aqui agora, mas é só no livro, né? Quando vocês tiverem acesso a ele, vocês vão conseguir
traçar a linha ali e ver essas curiosidades é bem interessante. Faltou aqui o dilúvio, né, nessa coluna, mas eu acho que não foi necessário, porque todo mundo sabe que o dilúvio chegou quando Noé tinha 600 anos, né? Então, o dilúvio chegou quando ele tinha 600 anos, então é exatamente nesse ponto aqui que o dilúvio chegou, ó. Tá vendo? Ele tinha 600 anos quando o dilúvio chegou. Noé, tá? Aqui, ó. 600. É bem... seria bom marcar aqui, né, o ano do dilúvio. Talvez seja interessante eu fazer essa marcação depois para ficar mais claro, né? Aqui bem na vertical mesmo para as pessoas verem, né? Foi exatamente na morte de Matusalém. Foi porque no ano... Nesse ano aqui, ó, da morte de Matusalém. Vamos lá ver quanto que Matusalém morreu. Aqui, ó, 1656. Ano do dilúvio. O ano que Matusalém morreu. Ok? O que tudo isso tem a ver com Jesus, né? Com a Bíblia, com o cristianismo? Porque Jesus Cristo falou que assim como nos dias de Noé serão os dias da vinda dele, né? Então, quando eu trago esses estudos aqui, esse livro mesmo que eu estou desenvolvendo, falando sobre... nesse livro, por exemplo, vou desenvolver um capítulo todinho falando da cosmologia bíblica. Porque não tem como explicar o dilúvio se você não ter a ideia de como que os hebreus eles tinham a percepção do mundo que a Bíblia descreve, certo? Então, existe uma cosmologia que a Bíblia ela fala, tá? E aqui eu trago documentos, né, coisas, né, depois eu trago ilustrações de como que a Bíblia descreve a Terra, o que é o Sheol, né, alguns lugares que a Bíblia menciona. E daí, ó, eu vou passar aqui tem o capítulo 4, que é o capítulo Sentinelas, tá? Capítulo Sentinelas. Eu vou explicar também tudo que aconteceu com relação aos sentinelas. Não vou passar tudo, senão vai perder a graça. Tem mais capítulos que vão ser escritos ainda, tá? Mas aqui você vai ver a aliança de Azaziel, né, mais Samiasa. E por quê? Qual é o objetivo, então, desse vídeo e do que a gente começou a falar bem no comecinho aqui? Uma forma de nós conseguirmos compreender os eventos que estão acontecendo agora é exatamente estudando o mundo pré-diluviano. Os patriarcas, o dilúvio, o que aconteceu, né? Existe uma informação muito interessante que fala que os anjos eles desceram na época de Jared. Inclusive a palavra Jared na Bíblia significa descida, certo? Descida. Então você vai situando, né? Quando as coisas foram acontecendo, o que as coisas foram acontecendo, como as coisas foram tomando proporções, o que resultou do relacionamento, né? De mulheres com homens, com anjos, né? Então, isso tudo está sendo desenvolvido neste livro, tá? E aí, depois eu vou estar disponibilizando ele na Google, né? Na Google Play. E como Jesus Cristo falou para nós, né? Quando ele voltar, vai ser exatamente como nos dias de Noé. Então, se nós não entendemos o contexto de Noé, o que aconteceu, quem que eram os governos, a gente não entende nada. E esse estudo também, desse livro que eu estou trazendo, esse material, ele proporciona o entendimento até mesmo, né, se você for analisar a fundo, do que é a Babilônia Grande, o que é a Fera, tudo isso, todas as coisas que estão configuradas no livro de Apocalipse, ela tem uma correlação com a vida antes do dilúvio, a criação dessas coisas que tiveram origens naquele mundo, que foi um mundo que precisou ser lavado, né, para conseguir restaurar a vida humana, porque estava se perdendo a pureza dos animais, dos homens, muitas coisas estavam acontecendo naquela época. Então teve que ter um dilúvio, né? E teve muitas outras coisas também que aconteceram, que não vou entrar em detalhe nesse vídeo, mas que hoje também estão acontecendo, né? Estão repetindo, estão acontecendo de novo. E essas coisas são fundamentais para entendermos como que o anticristo vai agir, porque o anticristo está totalmente ligado a esses seres que vieram, né, a coabitar aqui na Terra nesse período aí. Se eles desceram na época de Jared, né? Vamos lá. Jared nasceu quando? Jared nasceu aqui, ó. 486 anos do nascimento da criação de Adão. Então eles desceram aqui, ó, nesse ponto. Então até o dilúvio, eles conviveram
Mais de 1000 anos na humanidade. Pra vocês terem ideia, gente. Pra vocês terem ideia. Não é porque o dilúvio aconteceu no ano... Aqui, ó. 400. E o dilúvio foi aqui. Vamos ver aqui, ó. Quantos anos foi? Então, vai ser o ano do dilúvio menos o ano do nascimento de Jared. 1196 anos que os anjos viveram na Terra. Quase 2000 anos, cara. Quase 2000 anos. Pensa bem. Quase 1200 anos, né, aliás. É muito tempo, cara. Em 1200 anos eles conseguiram ensinar muitas coisas à humanidade. Muitas coisas. Então o mundo pré-diluviano, ele não foi um mundo simples. Não foi um mundo simples. Que as pessoas acham que o mundo simplista, a Idade da Pedra. Não. Tinha certas tecnologias, tinha muitas coisas, cara, que foram desenvolvidas nesses 1196 anos pelos anjos, né? Eles ensinaram à humanidade muitas coisas. Existe, na internet mesmo, você acha, gravuras, né? De povos antigos demonstrando criaturas aladas, angélicas, né? Com coisas de tecnologias, né? Com relógio no braço, com coisas que pareciam computador, voando em naves, carruagens, né? Que mais parece um disco voador, coisa assim, ou carruagem de asas. E isso está registrado aí, né? Então a gente não está lidando com um mundo simplista, a gente está lidando com um mundo tecnológico. Um mundo em que a magia aflorou muito grandemente na Terra. Por isso que nos contos, né, que nós vemos hoje, todos os contos, né, você pega lá as obras de Tolkien, né, Senhor dos Anéis, você pega lá Harry Potter, você pega todas essas obras aí, é uma retratação de um tempo em que a magia predominava, né, imperava. Isso aí nada mais é do pessoal contando a história das coisas que já aconteceram no mundo. Porque 1196 anos é muita raça de tempo, gente. Certo? Os seres humanos naquela época, né, antes do dilúvio, eles viviam mais. A média de vida deles era 900 e tantos anos. Então, aquela geração toda ali que conviveu com os anjos, né, que desceram, eles tiveram acesso a muita informação, certo? Existiu várias cidades, existiu várias tecnologias. O livro de Enoque conta que as civilizações, elas haviam raças diferentes de gigantes, né? Por isso que em alguns livros, alguns vídeos traz gigantes de pedra, né? Outros, porque a gente faz uma mistura, né? Fala assim, os nefilins eram os filhos dos anjos, porque não era só os nefilins que existiam outras raças de gigantes, porque as experiências genéticas que eles fizeram não foram só com as mulheres, entendeu? Não foi só com material humano, eles também usaram materiais de animais, né? Então essas experiências criaram gigantes com o rosto de lobo, de bode, de tudo quanto imaginar, gigantes de pedra, coisas assim absurdas, né? Titãs, né? Na mitologia grega são chamados de titãs, filhos dos deuses, né? Titãs, são titãs. Então, isso aí tudo existiu, cara, nesse período de 1196 anos, durante a humanidade. E esse período foi denominado o período em que os anjos estabeleceram um governo na Terra. Porque quem governava a humanidade eram os anjos, certo? Ali, até antes, os homens se dominavam. Cada um governava, tal. Mas ali, quando os anjos desceram, Samiás, Azazel, né, os outros ali, eles que tomaram conta da organização do mundo. Certo? E outra coisa também importante. Cada um desses aí, Adão viveu 930 anos, eles tiveram muitos filhos. A Bíblia fala disso, filhos e filhas. Né? Isso é só da linhagem de principal, que veria vir o Messias. Aí não fala da linhagem toda dos outros filhos de Adão, que Adão não teve só Sete e Caim, né? Porque o Abel tinha morrido sem filho, aí teve outros filhos e filhas, então eles também tiveram filhos. Então ali, gente, a humanidade tinha um vigor reprodutivo muito grande, né? As mulheres eram fortes, tinham 18, 20 filhos ou mais.
Então, a população do mundo era muito grande. É um outro engano que as pessoas pensam, que o mundo pré-diluviano, as pessoas viram pouquinhas pessoas vivendo aqui, outras ali e tal. Não. O mundo ficou repleto de pessoas, certo? As pessoas se espalharam pelo mundo. Tanto é que você acha aqui, né, nas Américas, você acha pirâmides, né, retratando as mesmas coisas que tem lá no Egito, falando as mesmas coisas dos seres alados que voavam em naves, tudo a mesma coisa. Por quê? Porque esses caras vieram para todo outro tipo de lugar, certo? Todo outro tipo de lugar eles vieram. Eles fundaram civilizações em todos os tipos de lugares que tem no mundo, certo? Depois veio o dilúvio, depois do dilúvio, muitas coisas do mundo passado foi reconstruído e outras não, e outras coisas não foram destruídas, né? Como no caso, eu acredito que a pirâmide mesmo é um dos monumentos feitos antes do dilúvio, né? Pode ser que seja feito depois também, para copiar as pirâmides que as pessoas viam lá, né? Então é um assunto muito importante, sabe? É um livro que eu estou produzindo que vai trazer, vai somar muito para quem quer conhecer essas coisas. E nesse livro eu trago uma abordagem de Enoque, da Bíblia, de Jubileus, de o livro de Jazar, né? São apócrifos muito bons, que trazem muitas informações boas com relação a tudo aquilo ali. Então, você depois de ler o livro, você vai ter certeza de que por que Deus, primeiro, você não vai ter mais dúvida por que Deus destruiu o mundo no dilúvio, certo? Segundo, você vai entender que o cenário do mundo antes do dilúvio parece muito com os dias atuais. A tecnologia, a libertinagem, os anjos interferindo nos governos humanos mais do que nunca de novo, certo? Então o dilúvio serviu para desarticular um pouco isso. Agora as coisas estão voltando ao normal. Ao ponto de que o anticristo voltará, como os anjos lá desceram na época de Jared, certo? Então, só que agora eles não vão descer, eles vão subir do poço do abismo. Né? Então o anticristo vai aparecer nesse contexto aí. Se nós não entendermos esse contexto, o que aconteceu, o que eles faziam, como era a vida deles e tal, a gente pode ser enganado. Né? Quando o anticristo chegar, possivelmente podemos nos entregar a nossa vida, nossa salvação, por causa de um engano, né? De uma tecnologia, de uma coisa que a gente nunca viu e possa ver, porque realmente eles vão fazer coisas fantásticas, e a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que eles vão fazer até sinais descer do céu na vista da humanidade. E a humanidade vão adorá-los. A Bíblia fala isso em Apocalipse, né? Se você pega lá o livro de Apocalipse, no capítulo 13, aqui, ó, capítulo 13. Aqui está falando do adorar o dragão porque deu autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Né? Então essa besta, gente, aqui no Apocalipse, a gente acha que é o governo humano, né? Não é o governo humano, gente. Essa besta não é. Ela controla os governos humanos. Por isso que a aparência da besta, ela aparenta leão, urso, que é exatamente as potências mundiais humanas, né? Babilônia, Grécia, Pérsia e Roma, né? Parece que é, mas não é. Essa besta é o próprio anticristo que vai sair do abismo, né? Que está preso lá no abismo, vai sair. Então, o diabo, quando eles saírem da prisão, o diabo ele vai passar o poder para eles. E eles vão governar o mundo por um período, né? A Bíblia até fala o período que é. E aí, ó, foi-lhe dado boca para proferir arrogância e blasfemar a autoridade para agir 42 meses. Tá? E tem autoridade para agir 42 meses, né? 3 anos e meio. E eles pelejam com os santos, né? Que fala isso. Aqui, ó. E foi-lhe dado também pelejar com... E Deus-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então lembra que Deus ele deixou por um tempo, por 1196 anos, que os anjos descessem e convivessem com a humanidade e tiveram total controle sobre os assuntos humanos? Pois é,
a Bíblia fala que eles vão ter de novo esse período, só que é muito mais curto, né? 3 anos e meio aqui, como retratado, que eles terão autoridade sobre cada tribo. Na verdade, aqui os 3 anos e meio é de inferir dano aos de Jesus, né? Porque tudo vai durar 7 anos, tá? Pelo que a Bíblia descreve. E aí, ó, nesse período de 7 anos, eles vão ter autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorarão todos os que habitam sobre a terra. Tá vendo? E adorá-lo-ão. Tá vendo? O anticristo aqui, a entidade, né, de anticristo, composta por vários e vários da alta patente, né, que veio na época do Noé, eles vão ser adorados no mundo. Só que esses aqui, ó, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, certo? Esses aqui são os vasos da desonra, esses aqui vão partir para o lado do anticristo. Vão se admirar com o anticristo, porque o anticristo vai trazer muita tecnologia, vai trazer muito esclarecimento, né, sobre muita coisa que a gente tem problemas aqui no mundo hoje, né? E aí depois diz assim, ó, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Então, vai ter, gente, uma imagem aí, tá? Vai ter uma imagem aí desses anjos, tá? Que essa besta que sobreviveu aqui é os anjos, tá? Os anjos presos, que vão ser soltos. Lá no capítulo 9 de Apocalipse, você vê que fala disso. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu a estrela caída do céu, né? Eu entendo como sendo Satanás. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço, como fumaça de uma grande muralha, e com a fumaceira saía do poço. Escureceu o sol e o ar, certo? Então aqui, ó, é o momento das trevas, tá, gente? Esse escurecimento aqui é porque o abismo é aberto, os habitantes da época de Noé, né, os anjos que estão presos, vão ser soltos, e eles vão sair de lá do Tártaro, né, da prisão do poço do abismo, com muita raiva, com desejo de ser adorado, com tudo aquilo que eles perderam, né, por muitos anos aí. Eles tinham tudo isso também quando eles estavam na Terra, as pessoas adoravam eles. Eles vão querer ter de novo, certo? A preço de quê? A preço de matar quem não quiser fazer isso. Desse contexto, a gente tem que entender o nosso papel de que a gente pode conviver numa situação dessa, certo? Por isso, neste contexto aqui que eu estou apresentando para vocês, fica tão difícil ser cristão. Nesse contexto fica tão difícil. Por isso que Jesus falou assim, olha, que todos vocês serão odiados por causa do meu nome. Entendeu? Esse é o motivo. Qualquer pessoa que proferir ser cristão nessa época aí vai correndo risco de morte. Então, as nações vão odiar porque as nações vão estar apoiando o anticristo. E o anticristo vai estar ensinando, né? Até antes dele chegar, vai estar ensinando o ateísmo. Depois que ele chegar, ele vai ensinar a própria religião do Lúcifer, né? Igual Albert Pike falou. Então, nesse contexto todo aí, a gente precisa, como cristão, para a gente realmente conseguir vencer este mundo, a gente tem que entender, como Paulo falou, nossa luta não é contra o mundo, contra as pessoas. A nossa luta é contra forças espirituais, certo? Nos lugares celestiais. Existem essas forças espirituais que habitam, né, o primeiro céus, os ares, né? Essas forças espirituais são Satanás e seus anjos. E esses aí estão soltos, estão o tempo todo aí por aí, certo? Eles não são os mesmos da rebelião lá das mulheres, não são. Eles têm controlado a humanidade, de certa maneira, né? Os governos e tal, mas eles não têm todo o poder. Deus não deixa, tá certo? Todo o poder não foi entregue a eles. Embora ele tenha o poder, né? Satanás falou, foi me entregue, né? Eu darei a quem quiser. Ele tem o poder do mundo, né? O mundo jaz no poder do maligno, mas ele não pode fazer tudo que ele quer, você entendeu? E
A diferença é que o anticristo, quando ele vir, ele vai poder fazer tudo o que ele quer. Por 3 anos e meio, certo? 42 meses. E ele vai receber a adoração por 7 anos, né? Pelo que a Bíblia indica ali. Então a grande tribulação pode ser que ela dure uns 7 anos aí, tá? Pelo que a Bíblia Apocalipse fala. E tudo isso a gente consegue enriquecer, né? Por estudar o mundo pré-diluviano, né? Saber o que é os guardiões, entender o que o livro de Enoque fala, né? Sobre os guardiões, que é um livro muito bom. O livro de Gênesis também fala sobre isso. E aí, esse estudo é sobre isso, pessoal. É um estudo aqui que eu queria fazer há muito tempo já. E tem outros ainda mais profundos do que esse. E que eu também vou trazer se o Eterno permitir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Graça e paz, em nome de Mashiach, Yeshua, nosso Rei.